Estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast da Paróquia Santa Edviges. E hoje o nosso convidado é o Acácio Sotério, que vai nos falar um pouco sobre a oração, a porta para o encontro com Deus. Cássio, nos conta um pouco da tua história. Boa noite. É uma alegria estar aqui falando diretamente, desse sucesso do podcast da nossa paróquia e ter sido convidado por você, É uma grande alegria para mim, tá? Então, como a Regiane já disse, meu nome é Acácio Donizete Sotério, sou casado com a Rosana Ribeiro Araldo Sotério e nós temos 5 filhos, Temos 5 netos. Peço até desculpa já de antemão, porque de vez em quando eu até esqueço de algo, Hoje eu venho relatar um pouquinho da minha vida, o que aconteceu, diante de tudo aquilo que eu vivo hoje. Para iniciar, eu quero voltar lá atrás, na minha infância, com a minha mãe, meu pai, a minha irmã, Eu digo a minha irmã, a Rita, porque nós temos a mesma idade, quase que a mesma idade, e os nossos pais, eles frequentavam a igreja, Mas não era tão assíduo assim, como já muitas vezes a gente escuta o padre Anderson falando, Dos pais que levam os filhos na igreja. E os meus pais também frequentavam, mas não era tão, assíduo assim. E a nossa infância, a minha, eu até ontem me recordava desse momento em que eu fazia as catequeses e chegava a ter mesmo catequese, foram feitas nas escolas. E então eu começava a catequese, eu parava a catequese e eu não cheguei a concluir a catequese no meu tempo da minha infância, da minha adolescência. Eu não cheguei a completar. E os meus pais também, assim como já foi dito, a gente ouve muito isso, quando a gente está com os 2 pés, está com um pé na igreja e o outro em outros lugares, E então nós também vivemos essa situação, E depois de um certo tempo, depois de bem crescidinho, mais uma vez eu voltei para fazer a catequese e infelizmente também não concluí a catequese. Bem, os anos foram se passando, E eu já na minha adolescência, 14, 15 anos, para muitos agora nesse momento pode até falar, nossa, eu não sabia disso, mas hoje vocês vão saber. Eu gostava muito de dançar e gosto até hoje de dançar, E então eu não queria saber de jogar bola, Queria só saber de clube, de dança, concurso de dança. E aquilo ali foi me envolvendo. Então, eu posso dizer assim que esse momento na igreja, eu não vivi, durante a minha adolescência, até o momento em que eu me tornei adulto. Mas lá no fundo, lá no íntimo, eu sabia que tinha algo, porque eu conhecia, sabia que Deus existia, E
E eu sabia que existia algo que era um mistério para mim, né? Mas mesmo assim, eu fiquei vivendo a minha vida, né? Dessa forma, longe da igreja. Depois de um certo tempo, eu até vivi dentro de uma outra religião, podemos chamar assim, né? Mas era o candomblé. Eu cheguei a fazer parte, né? E depois que eu vim a conhecer a minha esposa Rosana, nós nos casamos, né? E depois de um certo tempo, nós conversando, né? A gente viu que aquele caminho não era o caminho correto, ideal para nós. E os anos foram passando, né? As crianças nasceram, né? E nós ainda não tínhamos, a gente não sabia aonde nós queríamos estar, né? Bom, os anos foram passando, a Pamela, que é a minha primeira filha, nasceu, depois a Janaína, depois o Júnior, e a nossa vida foi assim, sabe? Vivendo uma vida distante de Deus, mas sabíamos que Deus era presente. Bom, até vou voltar um pouquinho agora. Na minha juventude, eu pensava assim, tinha um ditado que até um dos nossos irmãos que já fez o podcast, já tocou nesse assunto, aqui mesmo. 2000 chegará, de 2000 não passará, né? E eu também tinha isso na minha mente. Nossa, 2000 chegará, de 2000 não passará. E a população vivia, sabe? Aqueles que eram ateus, né? Como eu, a gente não tinha um conhecimento. E aquele medo, por que medo para mim? Porque eu tinha um sonho de ter uma família, né? E eu via assim, para a minha vida, meus filhos, né? Que ao longo do tempo eu fui constituindo, mas eu via os meus netos. Então eu pensava assim, nossa, será que eu não vou, né? Não vou casar? Será que eu não vou ter filhos, né? Mas enfim. E a gente estava vivendo, né? Dessa forma. Como todo casal tem uma situação de crise dentro do casamento, e nós, a partir de um certo momento, nós estávamos vivendo essa crise no nosso casamento. Nós não conseguíamos assim ter um relacionamento mais afetivo. Nós já estávamos distanciando um do outro. E o engraçado é que nessa época a Rosana fazia pizza e eu saía para vender, né, as pizzas. E num dia desses, num sábado, eu fui até a casa de um amigo meu e ele, né, contei a história para ele, qual a situação que nós estávamos passando, eu e a Rosana. E aí ele apresentou a mãe dele e a mãe dele apresentou uma senhora, né, para mim. E a partir daquele momento em que aquela senhora ela orou por mim, ela disse que a minha vida seria diferente. E naquelas palavras eu acreditei, né? Acreditei naquela palavra. E tanto é que a minha conversão, né? A minha conversão se deu pela dor. Por quê?
Porque diante desse relacionamento que nós achávamos que nós íamos até se separar. E dentro daquela semana ia acontecer em Mogi Guaçu, lá no João Bueno, na escola João Bueno, o retiro de carnaval. E nesse retiro de carnaval foi assim a página que virou na minha vida, aquela virada e aquele encontro que eu tive com o Senhor nesse encontro. Quando eu cheguei naquelas escadarias do João Bueno, para quem conhece, né, ali no Centenário, eu cheguei lá e o Ministério de Música que estava cantando era o Marcelão, né, que já conheço há muito tempo, muitos já conhecem, né, de muito tempo. O Marcelo estava cantando a música Ninguém Te Ama Como Eu. E aquela música, já nos primeiros passos que eu dei para subir naquela escada, eu senti essa música me envolvendo. Ninguém te ama como eu. E eu dar ao segundo passo, ao terceiro passo, eu já estava em prantos e choro. Porque eu pude ver a mão de Deus naquele momento sobre a minha vida. E na medida que eu ia subindo as escadarias, a impressão que dava é que as águas estavam descendo a escada e me lavando. E foi muito forte esse encontro que eu tive com o Senhor, né? Nesse retiro de carnaval. Há mais de 22 anos atrás. E então, naquele momento em que eu tive esse encontro pessoal com o Senhor, através dessa canção, que essa canção ela foi assim a transformação na minha vida. É o Senhor dizendo: ninguém te ama como eu, né? E a partir dali, por incrível que pareça, assim, eu saí daquele encontro, naquele final de semana, que para mim, né, na minha inocência, sem saber de nada, eu pensava comigo assim: nossa, eu encontrei algo que é maior do que o meu casamento. Eu realmente encontrei, né, um tesouro, né? E você sabe, assim, de verdade, né? Eu sempre testemunho isso, né, no grupo de oração, no qual, às vezes, né, a gente vai falar de um testemunho, eu sempre falo isso. Para mim, já não importava se nós ficássemos juntos ou não. Tanto foi a graça que eu recebi do Senhor nesse momento, né? E vi assim que diante daquela circunstância que eu vivia, diante daquele momento que nós estávamos vivendo, Deus era mais importante para mim. Jesus era mais importante para mim. Então, sabe, foi pela dor que o Senhor falou assim: olha, Acácio, eu te chamo e vem caminhar comigo. Então, a partir desse momento, eu comecei a fazer os encontros na renovação, né? E foram muitos encontros. E a nossa vida foi modelada, começou a ser modelada pelo Senhor, né? E quando nós já estávamos assim, o mais novo, que era o Acácio Júnior, já estava com 14 anos, né? Nessa época, depois de 3 anos, aí nasceu o Gabriel. E a nossa vida, depois do nascimento do Gabriel, né? A nossa vida, ela foi
tendo um gosto diferente. Por quê? Porque a partir daquele momento em que eu experimentei aquela graça do Senhor, o Senhor foi nos libertando, o Senhor foi nos direcionando, né, para a vida da igreja. E com o nascimento do Gabriel, tudo assim foi ficando mais fácil, porque ele nasceu e aí nós já estávamos assim inseridos dentro da igreja, né? Já nesse tempo eu também já ministrava, né, a música na Santa Missa, no grupo de oração, e foi aonde nós conseguimos trazer a igreja dentro para casa, né? E nós tivemos, sabe, essa mudança dentro de casa. Aí veio o Nicolas, né? Então eu vejo assim que até hoje a minha vida, a nossa vida, ela está em conversão, né? Ainda hoje eu me vejo assim que eu preciso me converter, né? Muito mais daquilo que eu já fui convertido, porque foi um chamado que o Senhor me fez há mais de 22 anos atrás, para caminhar com Ele. E você sabe que todos nós procuramos uma palavra para ter um lema na nossa vida. Ontem foi dia 18, né? E justamente no grupo de oração do dia 18, nessa segunda-feira, 18/7/2022, essa palavra foi ressoada no nosso grupo de oração. Aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. E essa palavra, ela me faz voltar ao primeiro amor de Deus. Porque é exatamente ali onde eu quero estar, é aqui onde exatamente eu quero estar. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então eu quero viver isso, sabe, no dia a dia. Saber, eu sei que não é difícil, que é difícil, né? É difícil a gente ser santo. É difícil a santidade na nossa vida. E por mais que esses 22 anos, né, eu estou ao caminho da conversão, eu acho que eu estou pronto totalmente. Sempre tem algo a descobrir, o Senhor sempre tem algo a me dar, né? E então é isso. Eu vejo que o Senhor fez muitas coisas na minha vida, né? E eu sou grato ao Senhor hoje por Ele permitir que eu esteja na igreja, que eu esteja ao lado dele ministrando a música, sendo ministro da Eucaristia, né? Sendo irmão da comunidade. Eu acho que esse é o caminho que eu quero trilhar, né? Quero deixar um legado para a minha família, que eu sempre penso a esse respeito. Que nunca abandone a igreja, que sempre esteja presente, né? Fazendo serviços na igreja, porque quanto mais a gente se doa, menos tempo a gente tem para
fazer aquilo que o nosso coração não deseja fazer, né? Nós temos que lutar sempre contra esse inimigo, né? Que às vezes nos quer levar para caminhos e que você não quer, mas se você está inserido na igreja, você não tem tempo para escape, né? Não tem aquela válvula de escape. Então a maior alegria eu vejo para um pai, para uma mãe, especialmente eu digo isso pelo meu pai, é que ele partiu sabendo que os filhos estavam dentro da igreja, e isso ele orava sempre por nós. Então essa preocupação que eu também tenho, sabe, é de fazer com que a minha família, os meus filhos, os meus amigos tenham esse mesmo caminho, porque aqui é somente passagem. Nós vamos para um lugar melhor do que esse, e esse é o propósito de que eu estou aqui, de que você está aqui, porque nós temos uma sequência além daqui, e começarmos a viver essa vida de alegria, de paz, de compreensão, de perdão, hoje, diante da comunidade, diante da sociedade, se faz importante. A pessoa pode até não lembrar, né, de mim, ou de você, né, mas nós, dentro da família, vai existir alguém que sempre vai estar, como eu estou relembrando algo que meu pai, né, desejou no coração dele e que eu também quero desejar, né, aos meus familiares, os meus filhos, os meus netos, os meus amigos, dizer que Jesus é tão simples e tão fácil de buscar para aqueles que se deixam ser tocado. Ele revela no nosso coração algo maravilhoso, e é só deixando ser tocado por ele que a gente consegue dar passos um atrás do outro, dia após dia. Acácio, a sua história é muito bonita, me tocou muito, fez eu lembrar muito do teu pai, que ele sempre falava isso, né? Que era o sonho dele, né? Ver os filhos, e ele viu todos eles dentro da igreja. E isso daí faz com que a gente fique até emocionado, né? De ver como que você está trabalhando e deixando esse legado para os seus filhos. Eu agradeço o seu sim de hoje ter vindo falar conosco no nosso podcast, né? Que Deus abençoe, que esse seja um caminho para que você possa vir mais vezes no nosso podcast falar mais um pouco com a gente, tá bom? Meu muito obrigado, que Deus abençoe e até uma próxima vez. Muito obrigado, Regiane, pelo seu convite, tá? E eu sou grato, né? Porque quando você me fez o convite, eu falei, falar do Senhor e falar daquilo que Ele faz na nossa vida pesa, né? Eu sinto assim, não um peso de fardo, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Mas eu agradeço. E numa próxima oportunidade, tiver, a gente vem de coração